Fala galera massa, e aí, beleza? Meu nome é Romulo Almeida e esse aqui é o Música Massa. Solta a vinheta, chicas! Como diria a presidenta, boa noite, cidadãos e cidadãs, meus povos e minhas povas, estudantes e estudantas, músicos e músicas. Sejam bem-vindos a mais um Música Massa. E hoje aqui no estúdio do Música Massa nós temos visitas. Nós temos aqui esses queridos telespectadores que vieram assistir a gravação. Só gente boa ali assistindo com a gente. E aí, vocês estão bom, né? Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa um gênero que eu gosto muito, que conversa com outro gênero que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre fantasia medieval e metal sinfônico. Por isso, hoje eu estou aqui vestido a caráter, né? Uma das bandas que mais marcou ali a minha adolescência. E Romulo Almeida veste aqui hoje uma camisa da Rock Story, né? Que deve ter aqui aproximadamente 14 anos. Eu não mudei nada o chassi, né? Dá pra ver que meu chassi aqui tá filé. Então sejam bem-vindos a mais um Música Massa. E agora nós vamos conversar sobre metal sinfônico. A gente sabe que o rock, o metal e etc, ele é um estilo bastante eclético. O rock, né? É um estilo bastante eclético. Por que eu digo que o rock é um estilo bastante eclético? Porque eu garanto que é o estilo musical que tem mais subdivisões que você possa imaginar. Porque primeiro, a gente começa ali com o rock mesmo, né? Rock and roll e tal, anos 60. Aquele blues mais acelerado, né? Que o rock é ali um derivado, né? Do blues acelerado. O próprio Led Zeppelin, eles diziam que eles não eram heavy metal, eles diziam que eram um blues acelerado, né? Com algumas distorções. E tal. E daí a gente tira heavy metal, black metal, death metal, thrash metal, glam rock, hard rock e a série de derivativos, né? Derivados desse gênero mãe, né? Que é o rock and roll. E aí até que a gente chega no metal sinfônico. O que seria o metal sinfônico? O metal sinfônico nada mais é, nada menos do que um gênero de metal, de heavy metal, ou power metal, se você preferir, né? Geralmente é mais comum ali o metal sinfônico ser rotulado como power metal, onde se existe discos conceituais, né? O que seria um disco conceitual? Um disco conceitual é um disco que conta uma história, né? Não necessariamente precisa ser a história de um filme, não necessariamente precisa ser a história de um romance, né? Conta uma história, né? Por exemplo, você pega ali o Shadowhunter do Angra, a história dele é contada ali no Temple of Shadows. E o Rhapsody aqui contava muito bem as histórias do seu cavaleiro que empunhava a sua Emerald Sword, né, sua espada esmeralda e até suas aventuras ali. O Rhapsody em comum dá para gravar um vídeo sozinho dele, né? Igual hoje assim os caras estão falando dos 3 Coringas, né, que tem nas histórias do Batman, a gente pode falar aqui dos 3 Rhapsodies, né? Então, se você curte a ideia aí, vai dando esse feedback pra gente que a gente para aqui um dia só para falar de Rhapsody. Rhapsody of Fire, Rhapsody, Luca Turilli Rhapsody, muitas paradinhas legais aí. Então, basicamente o metal sinfônico é isso. E o que é que considera ele como metal sinfônico? A sinfonia, né? Porque é o quê? Você vê muito coral, você vê violino, você vê como se fosse, para quem assistiu The Witcher, né? Como se fosse aquele bardo que acompanha o Geraldão de Rivia, né, que fica lá, deu a moeda pro seu bruxo, ó vale abundante. Deu trocado para o seu bruxo, ó vale abundante. A gente fica como se fosse desse lado da história. A gente fica escutando um bardo, um menestrel, onde ele narra a história dos caras, né? Só que para falar de metal sinfônico, não tem como não falar de RPG e não tem como falar das origens, né? Quando eu tinha lá para os meus 13 anos, 14 anos ali, a gente jogava RPG com um primo nosso e foi bem na época ali que a gente descobriu o metal sinfônico, porque era uma parada muito comum. A gente ficava ali viajando assim, tipo, porra, tem uns caras ali que faz um som com o que a gente gosta, que é falar de espadas, donzelas e dragões, né? Mas assim, antes da gente falar do estilo, a gente tem que voltar lá atrás, bem lá atrás. E para ser mais preciso, em 1882. Por que 1882?
Porque nascia um rapazinho chamado John Ronald Reuel Tolkien, vulgo Tolkien dos mais íntimos, né? Ele é uma pessoa nada influente, ele é um rapaz que não é nem conhecido, né? Ele só escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit e O Silmarillion. Não necessariamente tudo nessa mesma ordem, né? Sua primeira obra foi O Hobbit, né, em 1937. Sua segunda obra, que são 3 livros, é O Senhor dos Anéis, que ele escreveu ali em 1954. E o último livro foi O Silmarillion, que é uma obra póstuma. O que seria uma obra póstuma, Romulo? Obra póstuma, nada mais, nada menos, é um livro seu que é lançado depois que você morre. Ou um CD, ou um filme, ou alguma coisa, né? Tolkien, ele era um catedrático, ele era um professor, né? Ele nasceu na África do Sul e tal, e morou ali na Inglaterra, né? E ele dava aula de anglo-saxão em Oxford. Ele era nada mais, nada menos do que um filólogo britânico, né? Doutor em letras e doutor em filologia também. O que seria filologia? Filologia, na verdade, é o estudo das línguas, né? E aí que começa a brincadeira, até a gente chegar nos dias atuais e chegar no Rhapsody, chegar em outras bandas de metal sinfônico. Tolkien, ele gostava muito do trabalho dele, né? Ele adorava ser professor, né? Inclusive na pasta que ele dava aula em Oxford, outros grandes escritores também deram aula lá, né? Na mesma matéria, ou antes ou depois dele e tal. E Tolkien, ele, nas horas vagas, ele fala assim, não tô fazendo nada, bicho, eu vou aqui pegar aqui o folclore da gente aqui, o folclore inglês, o folclore europeu, e vou aqui criar uns negocinhos, né? Vou criar aqui uma língua. Não tem aquelas meninas que falavam, e os meninos também, que falavam a língua do P, a língua do F, a língua do S, a língua do X, né? Na escola. Meu primo mesmo uma vez foi colocado para fora da sala com uma amiga nossa porque estava falando a língua do P na aula de matemática. Se tivesse falado a língua do P na aula de português, ele tinha ficado, né? Bora! Não fala mais disso! Chega! Vai pra rua! Aí tu merece ficar! Isso aqui é a língua dos homens, isso aqui é a língua dos elfos, isso aqui vai ser um idioma geral, né? Galera que vai falar esse idioma top aqui de todo mundo, mas aqui os feudozinhos, cada um vai falar o seu idiomazinho. Beleza. Só que ele falou assim, porra, fiz isso tudo aqui agora, mas eu não posso deixar essa língua morrer, só eu vou brincar com isso aqui. Então ele parou, analisou, pensou e falou assim, pronto, vou criar um livro. E como é que eu crio esse livro? O nome desse livro vai ser Hobbit, né? O Hobbit, os Hobbits, os Halflings, né? Os bichinhos pequenininhos, né? Que são menores do que os anões ainda, para quem acompanha o Senhor dos Anéis, né? Tipo assim, tá aqui o homem, tá aqui o elfo, tá aqui o anão, tá aqui o Hobbit. Né? O Hobbit é menorzinho do que o anão ainda. Se você acha o anão pequeno é porque você não viu o Hobbit. E aí ele começou a misturar isso aí, gente, nas músicas não, perdão. Ele começou a criar, criou as línguas, criou a história, criou o conceito, criou a lenda e fez o livro. Por que eu falei disso tudo? Porque na verdade o que Tolkien fez ali atrás foi normatizar um sistema de crenças e normatizar um sistema de mitologia, de folclore que já era existente ali, né? Só que ele organizou tão bem o negócio que meio que ele ficou assim como o pai, né, da Terra-média e pai da forma como a gente conhece os contos de fantasia, de fantasia europeia e tal. Não precisa nem dizer, né? Senhor dos Anéis é um sucesso até hoje, tiveram aqueles 3 filmes maravilhosos, tiveram aqueles outros 3 filmes do Hobbit, aí você pergunta, Senhor dos Anéis são 3 livros para 3 filmes, o Hobbit é um livro para 3 filmes. Você explica o que é isso aí? Dinheiro. Os caras só queriam ganhar mais dinheiro. E aí foi parindo outras coisas, né? Hoje se você gostava muito de Game of Thrones, né, que é as Crônicas do Gelo e Fogo, com certeza tem um dedo de Tolkien ali naquela influência. Se você gosta de The Witcher, com certeza tem um dedinho de Tolkien ali. Só que não foi parando por aí, né? Aí você foi lendo isso aí, a galera vai se identificando e tal. E aí, para ser mais preciso, no ano de 1974, nasceu uma outra ferramenta para que as bandas de metal sinfônico pudessem trabalhar atrelado a essa mitologia. E é um joguinho chamado RPG. Não é aquele negócio de postura não que você faz para melhorar a coluna não. É Role Playing Game, que é jogo de interpretação de personagem. O RPG,
ele é para quem nunca jogou e tá tendo o primeiro contato com esse vídeo aqui para saber o que é RPG, não é coisa do capeta igual muita gente dizia, né? O pessoal falava assim, que povo joga RPG, vão pro cemitério matar os outros. O cara joga RPG, ele faz invocação satânica. Não é nada disso. É um jogo de tabuleiro, onde você rola dados, né? Dados de 20 faces, 4 faces, 5 faces, 10 faces, 666 faces, quantidade de dados que você quiser, no sistema mais convencional, que é o sistema de tabuleiro, onde algumas pessoas se reúnem em torno de uma mesa, com um tabuleiro, e vão interpretando os personagens. É um jogo de livre narrativa, né? Tem as regras, tem os personagens, tem um mestre, que é o narrador do jogo, e ali ele vai norteando a gente no que a gente acha interessante ali, né, na campanha. E você vai desdobrando, né? Você se sente um pouquinho ator. O primeiro jogo de RPG, né, o primeiro RPG que foi criado, ele foi criado em 1974, que se chama Dungeons & Dragons. Ele foi criado por Gary Gygax e Dave Arneson, né? Esses brodinhos aí, eles estavam pensando em criar um jogo que seria uma extensão para outro jogo, né? O nome do jogo já seria Cota de Malha, um jogo de guerra, de tabuleiro normal, lembrando muito War, né? Essas viagens assim. E aí ele pensou, de um desdobramento desse jogo, ele falou assim, a gente podia criar um novo sistema. Aí criaram esse sistema Dungeons & Dragons. Se você pegar para a tradução literal, seria o equivalente aqui no Brasil como Masmorras e Dragões, ou Caverna do Dragão. Eu entendi a referência. Entendeu? Caverna do Dragão. Presto, Eric, essa galera ali, né, daquele desenho que o povo jura que não tem fim, e a Warner lançou recentemente aí um roteiro, e tem gente que diz que a galera morreu, e a gente que lê o roteiro sabe que não morreu, e por aí vai, isso aí é um spin-off. O Dungeons & Dragons, né, o D&D, como a gente conhece, ele bebe direto das fontes medievais, com certeza bebe direto de Tolkien, bebe direto desses outros escritores de fantasia. E aí ele foi desdobrando vários outros sistemas, né? E tal, e foi uma febre, é uma febre tão grande, é uma febre até hoje, né? É um jogo que vem desdobrando aí e tal, e é um esporte caro, como a galera fala assim, que é caro mesmo você ter aqueles dados, aqueles bonequinhos. Só pra vocês terem uma noção, o jogo, ele foi tão famoso, que quando você se liga ali, quando você assiste Stranger Things, né? Quando você assiste Stranger Things ali, na primeira e na segunda temporada, o que é que os meninos jogam no porão? D&D, Dungeons & Dragons, eles jogam RPG, né? Era o esporte dos nerds, é o esporte dos nerds, né? Os nerds raízes ali, né? O esporte dessa galera. E você vê várias outras influências existentes ali no Stranger Things sobre isso, né? Por quê? Qual é o nome dos monstros? Um dos monstros, o Demogorgon. O Demogorgon é um vilão existente no RPG, é um vilão existente no Dungeons & Dragons. Na segunda temporada ali, que você vê o Devorador de Mentes, também é um vilão existente no livro dos monstros do RPG e tal. Mas por que eu discorri disso aí tudo? Porque a gente está trabalhando aí com um sistema medieval que bebe direto das fontes do folclore, né? E atrelado a isso, vem as bandas de metal sinfônico, né? Bandas como Rhapsody, Blind Guardian, Jethro Tull, né? Turisas. No Brasil não fica muito distante. No Brasil a gente tem bandas como Tuatha Dé Danann e nós temos Lothlórien, né? Lothlórien não precisa nem dizer de onde eles tiraram o nome, né? Talvez a receita, né? A gente vê esse épico, a gente gosta disso tudo. Talvez a gente como BR, como Brasil, consuma muito esse tipo de material, consuma muito esse tipo de som, pela nostalgia do que a gente não viveu, né? Porque não tem como a gente ter vivido na Era Média, mas a gente acha legal aquele lance dos bardos, das histórias, das espadas, das donzelas, dos dragões, né? Dos contos de fantasia medieval que a gente cresceu assistindo, sendo num desenho, sendo numa história, sendo num livro, né? É uma forma de que a música tem de nos transportar para isso. Se você me perguntar assim, Rômulo, mas por que você acha que os caras fazem isso? Por que você acha que os caras se referenciam tanto a essa cultura medieval, nessas bandas específicas? Bom, como eu falei antes, existem algumas bandas brasileiras desse tipo de estilo também, né? Só que não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa projetada. Por que eu falo que não é uma coisa natural? Porque eu digo que é uma coisa projetada. Quando você vê o Rhapsody, né? O Rhapsody, né? Quando você vê os caras aqui fazendo
aquele som, é natural porque eles são italianos, eles são europeus, né? Eles crescem ouvindo histórias de bardos e druidas, histórias de equipes, né? de aventuras, pessoas que pegavam suas demandas ali e tal, e pegavam um RPG, escutavam aqueles mitos, né? É natural deles as histórias. Até o lobisomem dos caras é diferente do nosso, né? Até o mito do lobisomem deles é diferente do nosso. Então, é tranquilo. Quando você pega o Blind Guardian, que é uma banda alemã, né? Isso é natural ali. Os caras são, como eu já disse, os caras são europeus. Aquilo ali faz parte do folclore deles. Então, quando ele fala assim, vamos escrever algo épico, vamos escrever algo heróico, aí vamos sim. Então, é natural que eles bebam dessa fonte. É natural que eles imaginem isso. Agora você pega assim o Tuatha Dé Danann, os bardos de Minas, e você pega o Lothlórien, né? São bandas boas, são bandas que têm uma sonoridade legal, que escrevem letras variadas também. Mas quando eu digo que é algo projetado, é porque se fosse olhar pela lógica, pelo patriotismo, pelo lado BR, a gente tinha que escutar bandas como o Angra, bandas como o Eyes of Shiva, bandas como Glory Opera, que exaltam a cultura nacional, bandas como Armada, né? Que usam o nosso folclore, usa coisa indígena, usa o que a gente vive, né? Talvez qual foi o sucesso do Angra lá atrás, quando foi para Japão, quando foi para França, quando foi para os Estados Unidos? Qual talvez seja o diferencial do Angra até hoje? Você vê, Fábio Lione não canta mais o Rhapsody, né? Agora tem sim, o Turilli Lione Rhapsody, né? É um outro projeto deles. Mas ele veio cantar no Angra, uma banda brasileira. Lógico que ele imprime ali a força criativa dele na banda, sim. Mas aí você pega ali a receita dos caras. O que é que o Angra fez? Pô, a gente vai pegar essa receita de bolo aqui que já existe. Eu já falei isso no vídeo quando era Music Review, Angra 30 anos. Pegaram essa receita de bolo ali dos ingleses, ali dos americanos e etc. E falaram assim, vamos botar pro BR, vamos trazer pro Brasil. Vamos vender o som que eles fabricaram, mas vamos botar maracatu, vamos botar baião, vamos contar nossas histórias. Vamos tocar aqui, ó, Hunters and Prey, falar da história de um condor que caça um coelho, né? Ali, ó, na mata. Vamos falar de um negócio desse. Vamos tocar aqui, ó, Holy Land, Carolina Fall. Então, é cultural. Eu acredito que é isso. O lance é cultural. Enquanto os caras fazem um negócio natural, um negócio... Às vezes nem é tão natural, porque um dragão é um animal que existiu, né? Mas quando o cara fala ali de algo da cultura dele, era de se esperar que você levante a bandeira patriótica, né, do seu país, né? Você falando da sua cultura para levar isso para fora. Então, pessoal, eu acho que era isso. Espero que eu tenha sido claro. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do nosso videozinho aqui, manda um salve, dá aquele likeão. Eu tenho que começar a falar isso no início do vídeo, né? Porque aí você assistiu o meu vídeo todo e você não vai dar o like e vai embora porque você não gostou, tá ligado? É isso aí, galera. Queria mandar esse salve para todos vocês. Muito obrigado por estarem até aqui e espero que tenham gostado do nosso especial metal sinfônico. Então ele fala assim, pô, vou fazer aqui umas línguas, vou fazer um negócio aqui. Aí, isso aqui vai ser élfico. Vai ser a língua dos elfos. Aí, eu fiz outra língua aqui. Isso aqui vai ser a língua dos anão. Pronto, vai ser o ananês. Tá, aí. E é isso aí. Gratidão. Gratidão você corta.